Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Eu tenho compartilhado, irmãos, nos últimos 2 finais de semana, uma palavra sobre relacionamento. Vou recapitular um pouquinho e hoje quero continuar falando disso. 2 semanas atrás eu falei sobre a igreja de Laodiceia, né, focando o diagnóstico que a igreja tinha de si mesma, que se considerava rica e abastada, que não precisava de nada, e o diagnóstico que Deus tinha de Laodiceia, que ela era infeliz, era pobre, cega e nu. E nesse contexto, Deus chama ela, né, para um arrependimento e faz um convite bem carinhoso, bem especial para ela, para sentar à mesa com ela. Diz: estou à porta e bato. Se você quiser, você pode abrir a porta, eu vou entrar e vou cear contigo. Né? Que é um tipo de relacionamento bem profundo que Deus deseja ter, não só com a igreja de Laodiceia, mas com a igreja, nós, igreja, hoje. Né? E então, o convite que ele faz, o desejo que está no coração de Deus. E no domingo passado, eu falei sobre Romanos 12, você pode abrir ali, Romanos 12. Falei sobre o versículo 1 e 2 de Romanos 12, que o Paulo faz um apelo, faz um convite, né? Rogando aos irmãos pela misericórdia de Deus que cada um se entregasse por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, né? E pedindo para não se conformar com este mundo, mas se transformar pela renovação da mente para poder daí então experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então fica ali um convite a um relacionamento, uma entrega sem volta, né? Uma entrega de se entregar totalmente, né? E hoje nós cantamos aqui, interessante, confessamos isso, né? Que para conhecer-te mais, eu me rendo. Amém, irmãos? Lembrando sempre que Jesus já fez primeiro. Ele, antes de qualquer coisa, ele foi na cruz morrer por nós. Ele cedeu primeiro. Então, sempre lembrando que hoje nós não devemos, por alguma dificuldade, não nos render para conhecer mais o Senhor, para ter mais intimidade com Ele. Né? Devemos ter uma entrega total sem volta, né? Sem volta, para poder, então, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? E eu te convido agora, hoje, nós lermos Romanos 12, do versículo 3 até o 8. Vou pedir o meu óculos ali para minha esposa, que está guardado na bolsa. Romanos, então, 12, do 3 ao 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Irmãos, eu quando olho um texto assim, eu não sei como vocês veem, mas eu percebo assim como o Evangelho
É simples. Como o Senhor deixou para a igreja, deixou para nós um evangelho bem explicado, bem simples. Creio que muitas vezes o problema é nós realmente praticarmos o que está escrito. Mas como está bem detalhado, e aqui ele está falando do relacionamento que nós devemos ter, né? Mostrando que não tem, é muito claro que a vida cristã ela só existe no corpo de Cristo. É só quem está vinculado no corpo de Cristo. É o que a palavra diz ali. E ele começa chamando um detalhe que talvez seja aquilo que, se não tiver um correto ordenamento, seja uma das coisas que pode complicar o relacionamento corpo, que é o conselho que ele dá, que no versículo 3, né? Que não pense de si mesmo além do que convém. Então, o que Paulo está dizendo, creio, para nós, assim, olha, não pense, não seja assim, não tenha uma super avaliação de si mesmo, né? Achar que sabe das coisas tudo, achar que tem um conceito às vezes mais elevado que os outros. Podemos lembrar da igreja de Laodiceia. Diz, eu estou rica e abastada, não preciso de mais nada. Só que o conceito de Deus era outro. Tu é miserável, pobre e nu. E tem muitos conselhos bíblicos a respeito disso, irmãos. Provérbios 16, 18, se você quiser acompanhar, provavelmente vai estar na tela. Provérbios 16, 18, diz assim: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. Então a gente não... O que eu entendo que a palavra está dizendo, não tem um espírito assim de superioridade sobre os irmãos no corpo. Né? Eu comentei, creio que a semana passada, 2 Coríntios 10, 18, que diz: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele que o Senhor louva. Dei o exemplo de Jó, que Deus louvou Jó. Ele diz: Jó é meu servo, olha para ele, olha como é esse cara. Então, se Deus quiser dizer alguma coisa boa a nosso respeito, amém. Mas a gente deve ter o cuidado para não achar, né, pensar mais de si mesmo do que é devido. E complicar as coisas de um relacionamento. Agora também, irmãos, é claro que Deus não espera que nós tenhamos a gente se coloque muito para baixo. Né? Que nem o espírito que estava com os espias. Lembra dos espias, quando foram olhar a terra, os 12? Os 12 concordaram numa coisa: a terra é boa. O fruto é aquilo que o Senhor disse mesmo. Os cachos de uva são gigantes, está aí a prova. Né? Figos, romã, tudo isso tem lá, abundante. Agora, o problema é que o Senhor não disse, talvez eles pensaram assim, foi que tinha gigantes na terra. Mas o Senhor tinha dito: a terra vai ser dada para vocês. Então não importa quem está lá. Não importa o tamanho do gigante, só vai ser um tombo maior. Isso era o que eles deviam ter em mente. Mas daí, irmãos, eles se colocaram dizendo assim, quando contaram para a população toda, né? Quando chegaram, eles disseram: nossa, tinha gigantes lá. E os caras tipo assim, eles nos viam como gafanhoto, e nós mesmos nos víamos como gafanhoto. Uma coisa que a gente precisa ter em mente, irmãos: não é bom, né? E não é certo alguém nos ver como gafanhoto. Mas, às vezes, a gente não pode pedir. Alguém pode ver. Agora, nós mesmos se achar como gafanhoto, esse que é o errado. Esse que é o errado. Então, a gente não deve ter uma estima baixa. Sabe? O que ele está falando ali? Ele está falando de não seja, né, com moderação, quer dizer, tenha equilíbrio, equilibrado. Nem uma estima lá em cima e nem abaixo. Por quê, irmãos? Porque nós, em primeiro lugar, somos filhos de Deus. Isso é tremendo. Levanta qualquer estima, né?
Não se pode, de repente alguém diz, tu não vai casar. Numa brincadeira até a pessoa já se acha a mais feia da região e acha que não casa mesmo. Está entendendo? Pega para si aquilo que não é bom, aquilo que não é verdadeiro. Esquece que é um filho de Deus, esquece que o nome dela está escrito no livro da vida. Né? Há uma eternidade que já está em nós. E há tantas coisas boas que nós temos da parte de Deus, que nós temos virtudes e temos defeitos, sim. Tem coisas que outros são melhores. O que ele está dizendo ali? Segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Irmãos, nem todos vão tocar aqui e ministrar o louvor. Que nem o Abel, a Barba, o Caleb e a Miriam. Nem todos. Alguns vão fazer isso. Entende? Alguns vão fazer isso. Outros vão fazer outras coisas. Agora, é importante, pode ter certeza, há trabalho para todos. Os dons, eles foram dados para todos. Não são os mesmos, mas foram para todos. Então, essas coisas precisam ser fundamentadas em nós, eu creio. É uma palavra tão clara, ali, né, tão simples. E a gente tem que ter esse cuidado para não chegar aos extremos. Filipenses 4:5 fala: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Moderado, equilibrado. A gente ganha muito com isso, irmão, ser equilibrado, nem a mais, nem a menos, na medida que o Senhor quer. Provérbios 3:21 diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. E o equilíbrio, nunca os perca de vista. Se é alguém equilibrado, não é alguém extremista, isso evita muita encrenca. Isso evita muito problema. Então, o que ele está dizendo? Pense com moderação. Veja, não seja com estima baixa, porque tu é precioso aos olhos de Deus. Tu foi pensado único, singular, não tem mais nenhum igual a nenhum de nós. Todos somos diferentes no mundo todo, porque Deus pensou diferente para cada um. A maneira de ser, de fazer, mais alto, mais baixo, moreno, branco. E ali é para andar na medida da fé que recebeu. Nem todos vão estar ministrando a palavra, nem todos vão ter um ministério de oração. Mas todos, pode ter certeza, receberam algo de Deus. Amém, irmãos? Todos nós receberam. Todos aqueles que nasceram de novo receberam algo do Senhor. E ele continua então ali no versículo do 4 em diante, né? Ele começa a falar da diversidade do corpo. Tem muitos membros, mas ele diz: a unidade desse corpo é um só corpo. Isso é fundamental, irmãos. O corpo de Cristo está espalhado no mundo todo, debaixo de um cabeça que é Cristo. Muitos membros, com funções diferentes. E eu e você somos um membro desse corpo. Isso é muito claro, né? Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Essa unidade já foi construída por Deus. Não importa o que alguém pense, o corpo de Cristo, ele foi construído por Deus para ser unido. A palavra diz que nós devemos preservar a unidade do Espírito. Não é fazer a unidade. A unidade, ela foi Deus que criou. É assim. Não tem o que discutir. É um único corpo no mundo todo e é um único cabeça que é Jesus. Não é uma unidade denominacional, irmãos. Não é os da comunidade são unidos.
Sim, nós devemos ser unidos, somos unidos. Mas é a unidade com todos os outros que são filhos de Deus. Se são batistas, se são presbiterianos, se são assembleianos, né? Essa unidade, ela deve existir porque Deus nos criou assim. Deus criou a igreja dessa maneira. Agora, o que a gente precisa entender é que nós somos membros diferentes do corpo. E quem pôs você no corpo e eu, foi Deus. Então é importante, irmãos, nós não querer ocupar o lugar do irmão. Sabe? Porque eu tenho uma função, né? O Lucas tem outra, o Felipe tem outra. Então Deus nos fez assim, nos deu dons assim. Então eu não preciso, né, querer ocupar o lugar do outro irmão. Abre comigo aí. 1 Coríntios 12, 18. Primeira Coríntios 12, 18. Legal a tradução ali. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, irmãos, não adianta muitas vezes ficar, não, mas eu quero aquilo. E nem olha para aquilo tão precioso que Deus te deu, me deu. É importante reconhecer isso, irmãos. E reconhecer que você recebeu algo do Senhor, precioso, para servir no corpo de Cristo. É Deus que distribui os dons. É Deus que estabelece cada um no corpo. Ah, sou mão, mas eu queria ser o pé. Sou olho, mas eu queria ser o ouvido. Ah, eu queria enxergar mais longe como águia. Se Deus te fez mão, fez pé, nós somos diferentes, irmãos, mas tão importante cada um quanto o outro no corpo. É isso que nós precisamos aprender. Eu creio que nós vamos desenvolver muito melhor a função que Deus tem para nós todos e vamos crescer muito mais como igreja quando nós entendemos e aceitamos e recebemos com alegria aquilo que Deus nos deu. Mas todos estão entendendo, é no corpo, não existe esse negócio de desigrejar ou qualquer outra coisa semelhante, sempre a vida é no corpo. Eu não estou falando, não tem problema nenhum, né, de assistir uma pregação, as coisas. Não estou falando das mídias que são boas ou ruins. Eu estou falando que nós precisamos viver num corpo de Cristo, onde a gente tem contato, onde a gente se ama, onde a gente se ajuda, onde a gente é ajudado, onde a gente ora uns pelos outros, onde a gente serve uns aos outros. Porque não adianta, irmãos, se olharmos assim, um jogador, né, tem uma perna potente. Tinha uns caras que batiam muito bem na bola, lembro do Roberto Carlos lá. Mas se não tivesse o pé, adiantaria só a força? Na perna? Não adiantaria, a perna precisava do pé. Então, cada membro, ele depende do outro. E se ele não estiver no corpo, ele morre. A palavra diz isso, né? A palavra diz isso. Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, nós os ramos. Se o ramo for cortado, o que é que diz lá? Ele seca. Em João 15, 4, diz ali, não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Irmãos, e é claro que ele está falando do corpo de Cristo. Ele está falando de estar junto no corpo de Cristo. Ele não está falando de uma vida individual. E nós temos tantos exemplos, né? Por exemplo, o rebanho. Às vezes fala do rebanho, né? Se uma ovelha ela fica um pouquinho dispersa, ela é mais frágil, fica mais fácil do lobo pegar.
Se afastou do rebanho, o risco está muito maior. A gente fala também, mas é bom lembrar exemplos do braseiro, né? Se a brasa fica um pouquinho afastada, pode ver lá, quando tu faz churrasquinho, ela vai apagar antes. Ou depois que termina, se tu quer que apague logo, as brasas dá uma separadinha legal ali, que logo ela vai se apagar. Então, irmãos, nós precisamos estar bem vinculados. A palavra diz isso para nós. Bem vinculados no corpo. Membros uns dos outros. Servindo uns aos outros. É o que diz o versículo 5 e o versículo 6. Diz, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que foi dada. É diferente os dons. Claro que entra aqui, tem vários que pode ter um dom igual que recebeu o Senhor. Mas tem muitos dons diferentes. E pode ter certeza, eu creio assim, irmãos, que se nós estamos aqui como igreja, o Senhor colocou pessoas aqui com os dons que a igreja precisa. Se estamos em falta, talvez, né, não estamos sendo sensíveis ao Espírito Santo para despertar naquilo que o Senhor deu para nós. Mas Ele deu. O Senhor não deixa uma igreja capenga, não deixa a igreja dele capenga, a igreja que se reúne nos locais. Ele dá os dons, Ele traz os... né? É o desejo do coração de Deus. E aí ele começa a falar de mutualidade, né? Nós temos membros do seu corpo, e eu preciso de você, e você precisa de mim. É o que está escrito ali, ó. Membros uns dos outros. Estava lembrando ontem que a musiquinha, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar. Dia após dia. Dia após dia. É verdade, irmãos. E eu creio que esse texto ele vem justamente assim, ele é simples, ele está claro, para nos alertar, para nos motivar a vivermos isso, né? Ele vai falando da utilidade, né? Ele começa falando se profecia, né? Quando o Paulo escreve sobre profecia, ele diz, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. 1 Coríntios 14, 3. Né? Quando alguém faz profetiza. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4, 10 e 11, ele diz, quem fala, fale segundo os oráculos de Deus. Então, eu não posso falar aquilo que eu quero, às vezes o que eu desejo, eu preciso falar aquilo que a palavra de Deus manda. Eu não posso falar o que é moda, ou alguma coisa semelhante. Eu preciso falar aquilo que o Senhor está entregando, aquilo que é consoante a sua palavra. Quando Pedro diz segundo os oráculos de Deus, é que a raiz seja bíblica, que a raiz seja da palavra de Deus, que venha da parte de Deus. Aí ele fala de ministério, né? Aqui ministério, ele está falando de diaconia, de servir. E eu creio, irmãos, que o servir, tem pessoas que realmente têm a graça, esse dom, e não precisam ser mandados. Às vezes chegam num lugar e já começa a servir. Vai na casa de alguém ali, está tranquila, tem alegria de servir. Já vai ajudar, já chega aqui, já vai botar umas cadeiras se precisar, já vai fazer alguma coisa. Isso é dom, irmãos. Não é que os outros são vagabundos. É receber um dom de Deus, uma visão de Deus de enxergar assim. Claro que servir é para todos nós, só estou falando que às vezes alguém tenha mais aguçada para isso. É diaconia. Sabe que os ministros, que fala das autoridades, é o mesmo termo, diaconia. Os deputados, governadores, né? Os políticos, ali na palavra que fala em Romanos 13, 4 e 6, é diaconia. Seria aquelas pessoas para nos servir. Eu creio que às vezes eles invertem um pouquinho e entendem que eles estão lá para ser servidos. Mas a verdade, a origem ali é boa, é para nos servir. É para servir o povo. As autoridades estão ali. Daí ele fala de ensinar.
aqui nós temos, né, graças a Deus, sempre teve professoras aqui, né, que congregam conosco, né? Tem a Michele que está aqui hoje, tem outras aí, a Ângela, e a Letícia e a Bibi, e talvez mais algumas aqui, se eu esquecer aí, por favor. Minha esposa, que no passado fez também. Ele diz ali, ó, quem faz isso é para se esmerar, é para se dedicar, se empenhar. Então, se alguém se sente chamado para esse dom, pesquise, irmãos. Né? Se nós voltando aqui para a palavra, se empenhe, leia livros, bons livros, tenha uma boa biblioteca. Pouco está olhando, recebeu isso de Deus, vai para o grego, para o hebraico, começa a cavar fundo, para não perder as revelações de Deus, para ter realmente essa graça de passar para as gerações que vêm, né? E mesmo no trabalho, as professoras aí, de ter, que tem esse dom de ensinar, né? Mesmo português e matemática, e Jesus junto. É história, geografia e Jesus junto. Amém, irmãos? Então, ele está falando, quem faz isso, se esmere, cave fundo, quer dizer, né? Busque graça de Deus mais e mais, que já tem, né? Para fazer isso com alegria. Ele continua falando do que exorta, faça com dedicação. Esse exortar aqui, irmãos, não é o da bronca, assim, só da bronca. Ah, tu está errado, é assim. Tu fez isso, não era assim. Aqui, essa palavra exortar aqui, ela está mais no sentido de encorajar. E eu creio que talvez é um dom que mais se precisa quase também, né? Porque como essa pessoa que tem o dom de encorajar, ela tem capacidade de visualizar aquele que está mais triste, aquele que está necessitado, de chegar perto, de dar um ombro, de dar um abraço com a palavra de Deus para ele. É disso que ele está falando aqui. Então ele diz, ó, faça com dedicação. Encare isso, tenha alegria de fazer isso. Receba mesmo como parte de Deus para ajudar o corpo de Cristo. Desenvolva isso. O que contribui com liberalidade. E essa palavra aqui não fala de dízimo, não está falando de dízimo e oferta. Está falando de alguém que realmente tem um dom para contribuir, né? De poder entregar com generosidade parte dos seus bens, aquilo conforme Deus tem colocado. É um dom, entende? É um dom, é alguém que realmente é talhado da parte de Deus para abrir a mão, para abençoar a obra de Deus, para abençoar o corpo de Cristo, enfim, para fazer a vontade de Deus. Ele diz, faça com liberalidade. E o que preside com diligência. Porque, irmãos, o presidir é liderar. Presidência é o dom de liderança. E não quer dizer que alguém que tem um encargo é um líder. Ele apenas pode ter um encargo. E não quer dizer que o que é um líder verdadeiro, que recebeu um dom, tem um encargo. Né? Mas é muito importante, assim, irmão, porque um líder, um dom, que tem um dom, é um influenciador. É alguém que influencia. É alguém que leva outros juntos. Então, ele diz ali, ó, faça com diligência. Porque se um líder está ouvindo bem a Deus, ele é uma bênção. Ele vai estar liderando na direção de Deus. Mas se ele não tiver diligência, ele pode estar, né? Ele pode estar liderando para aquilo que não é a vontade de Deus também. Então, quem tem esse dom, né, faça com diligência, quer dizer, com cuidado, com atenção, com dedicação, com dependência de Deus. Buscar a dependência de Deus para liderar. Não importa se vai liderar 1, se vai liderar 100 ou vai liderar 1000, mas ter essa dependência e saber que Deus te entregou isso, descobrir isso, né? Esses dons que Deus tem deixado para servir a igreja. Quem exerce misericórdia com alegria. Aqui a tradução para isso é aquele que exerce misericórdia, ele joga o coração na miséria do outro.
É isso, exercer misericórdia. É ter essa graça, é ter o prazer, é ter a voluntariedade para ajudar alguém, para servir alguém. E não é uma coisa muito fácil. Mas é uma pessoa que também distingue, porque às vezes as pessoas estão ali necessitando e não falam nada. De ter essa graça de poder enxergar aquele que está precisando e realmente se dispor a servir, a ajudar, né? A meter a mão no bolso, a chamar a igreja para ajudar. Enfim, exercer misericórdia, exercer com alegria. Então, irmãos, é importante a gente perceber lá em Coríntios, quando ele fala de dons, quando Paulo fala, ele diz que a manifestação dos dons é conforme apraz o Senhor. Que nem ali, na medida que Ele dá. Conforme Ele dá. Isso é claro, é Ele que dá. E lá em Corinto diz que é para um fim proveitoso. Então, nós recebemos algo para servir o corpo de Cristo. Porque aqui está falando do corpo de Cristo. Porque nós servimos o corpo de Cristo, nós servimos a Deus. Então eu vejo que essa realidade é muito importante nós conhecermos e experimentarmos essa realidade. E vivermos essa realidade. E com certeza, boa parte nós temos vivido há muito tempo, mas nunca eu creio que vivemos demasiadamente isso. Nós podemos ir um passo além, e um passo a mais. E estar muito claro, irmão, ficar claro, a vida cristã, ela existe no corpo. É o que a palavra nos diz. Ele tem muitos membros, todos são muito importantes, todos são preciosos para o Senhor e para nós, né, para a igreja. Esses membros são diferentes, têm funções diferentes, mas servem um único cabeça, que é Cristo. Por isso a palavra diz, olha, se é profecia, se você tem, ela vai citando. Tu pode perceber, irmão, que a palavra nunca está dizendo assim, que tem um super-homem, uma super-mulher que acumula os dons todos. Deus criou o corpo dele com a dependência para ser ajudado. Não estou dizendo que o irmão não possa ter 1, 2, 3, mas o Senhor distribui os dons na igreja para a gente viver. Igreja. Corpo de Cristo. Cada um fazendo a sua parte. Cada um se ajudando. E esta, assim, quando comecei a olhar essa palavra, tem sido a minha oração, que essa palavra venha consolidar aquilo que nós já sabemos. E que já praticamos também. Né? Que nós somos um corpo, único corpo. E nós somos membros uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Os irmãos precisam de nós, nós precisamos dos irmãos. Ninguém é dispensável no corpo de Cristo, irmãos. Todos têm funções. Todos são úteis, todos são preciosos. Precisa ficar bem estabelecido para nós todos. E eu confesso, irmãos, da minha alegria nesses anos, né, de vida cristã, em desfrutar desse cuidado dos irmãos, do auxílio dos irmãos, no corpo de Cristo, da oração, né? Grupo de oração, lá em casa tem grupo de oração, tem grupo de discipulado, igreja na casa, aonde a gente, né, consegue orar uns pelos outros, estudar a palavra junto, um edificar a vida do outro, servir um ao outro. E eu sei que quase na totalidade é que a igreja desfruta disso. E isso é muito precioso. Isso nos fortalece, isso é viver o que essa palavra está dizendo. Né? Aqui nos cultos, no culto de oração, que é um culto que eu creio, irmãos, que é o culto que Deus vai cada vez manifestar a sua vontade, mais do que qualquer outro, porque é o lugar que nós buscamos
orar ao Senhor, falar com o Senhor, conversar com Ele, um tempo para adorar ao Senhor, para ouvir o Senhor. Então eu falo de novo da importância de estarmos juntos, de separar esse tempo também uma vez por mês para estarmos aqui juntos. E o que eu queria, para estar encerrando aqui, irmãos, é o convite para nós vivermos essa verdade. Que eu creio assim, é simples. Cada vez mais eu vejo o Evangelho é simples. Deus deixou algo que nós possamos entender. Como o profeta disse lá, olha, faz um outdoor aí para que, mesmo que passa correndo, leia, consiga ler. E assim eu vejo que a palavra de Deus ela ficou muito esmiuçada para que a gente não se perca, para que a gente possa conhecer a vontade, o que está no coração de Deus. E unidos, corpo, juntos, cada um fazendo sua função, viver isso, essa realidade que Deus tem para nós. Não esqueça disso, irmão. Você recebeu algo do Senhor, dom, para um fim proveitoso, segundo a medida da fé que Ele deu. Né? Não precisamos estar comparando, mas a fé dele, eu quero aquela lá, aquele ali. Não, não fica medindo. O Senhor deu assim. É o que a palavra está dizendo, segundo a medida da a porção da fé recebida. Esse é o convite para nós. Eu queria te deixar esse desafio assim, não enterre o talento que recebeu, sabe, irmão? Não enterre o dom que recebeu. Mas multiplique esse dom no servir o corpo de Cristo. Amém? Isso nós vamos estar cumprindo o propósito de Deus. E Deus vai estar acrescentando os salvos ao nosso redor. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé? Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.